vim falar sobre livro. Vou fazer igual o Choque de Cultura. O programa hoje é sobre cultura, livros. Tô aqui pra falar de um livro que eu gostei, claro, porque eu não vou perder tempo com um livro que eu não gosto. Livro que eu não gosto, eu esqueço. Largo na página 30, faço de conta que eu não me interessei. E faço de conta que eu nunca li, às vezes também, entende? Às vezes acontece. Mas, sobretudo, eu vim pra cá porque eu comprei um livro e no dia seguinte eu tinha acabado de ler. E pensei, esse é o tipo de livro que a gente tem que dividir muito com as pessoas, porque muita gente me pede indicação de leitura e quando pede, fala assim: ai, Mari, pelo amor de Deus, arranja um livro que eu esqueça de tudo, arranja um livro que eu fique, tipo, que eu grude no livro e fique nele até terminar. Então, outro dia eu indiquei um, foi maravilhoso, e agora eu tô indicando outro, que é Baratas, de Scholastic Mukasonga, da editora Nós. Foi lançado no ano passado no Brasil e é absolutamente surpreendente. Primeiro, porque o livro é um relato em primeira pessoa de Scholastic, da própria autora, em que ela conta a experiência dela como sobrevivente do massacre dos Tutsis em Ruanda. Eu conheci um pouquinho da história. O massacre aconteceu na década de 90. Eu era o quê? Pequena, talvez nem nascida. Mentira, já era nascida. Não é pequena, mas não tanto. E é muito impressionante, porque esse foi o livro que me fez transcender a ideia do próprio livro, objeto físico, e dar o quê? Aquele famoso Google para entender mais sobre a questão dos Tutsis e dos Hutus, que foram os responsáveis pelo massacre, os responsáveis diretos pelo massacre. Os Tutsis, eles passaram a ser colocados de lado, então eles foram morar em acampamentos, e depois de um tempo eles foram sendo mais oprimidos, até que aconteceu o massacre. Essa é a história que está no Google, essa é a história que os livros de história contam. Mas o mais impressionante é a história contada por Scholastic, que você vê toda a parte humana por trás de um conflito histórico, um conflito da nossa época, um conflito que a gente pôde assistir na televisão, ler nos jornais. E essa perspectiva dela muda tudo, porque é uma perspectiva humana, é uma perspectiva que traz a ideia realmente das famílias, de como essa opressão, do que essa opressão significou para as famílias, de como as famílias muitas vezes eram desfeitas por conta dessa opressão, do quanto existia a necessidade de fugir. Ela mesma, Scholastic Mukasonga, ela é sobrevivente porque foi estudar, ganhou bolsas, enfim, teve a possibilidade de sair de Ruanda. Quando o massacre aconteceu, ela já estava casada, já morava fora do país há algum tempo com o marido e com os filhos. Então, mas assim, foi alguma coisa que ela perdeu a família dela inteira. O título do livro é Baratas, porque é assim que os Hutus se referiam aos Tutsis. Então, toda uma coisa de segregação, de discriminação, de preconceito, de características físicas pelas quais os Tutsis se diferenciavam dos Hutus e que tornava impossível que um Tutsi disfarçasse e dissesse que não era um Tutsi. Então, assim, dava para saber quem era Tutsi e dava para saber quem era Hutu. E essas pessoas, elas ficavam, esses Tutsis, eles ficavam manchados. Eles eram levados para a margem da sociedade. Tudo isso está aqui nesse livro, que sim, culmina com o massacre, mas antes de tudo tem uma narrativa humana, uma narrativa sensível e uma narrativa capaz de fazer a gente transcender a narrativa clássica do livro de história. Eu acho que esse é o grande mérito desse livro. Scholastic Mukasonga tem outros 2 livros lançados no Brasil. São Nossa Senhora do Nilo e A Mulher de Pés Descalços, pela Nós. Ainda não li, volto para falar quando ler. E Baratas, eu acho que foi na verdade, ele termina a trilogia, enfim, testemunhal dela. Mas eu comecei por ele e acho que ele vai me fazer chegar bem nos outros também. Aqui minha indicação de hoje, Scholastic Mukasonga, Baratas.